Olá, olá, estamos de volta com mais um programa Torta de Climão. Não tem como, eu estou ficando repetitivo, mas esse é mais um programa quentíssimo, porque não tem como estar em outro estado aqui no Brasil. Só aqui onde eu moro, hoje chegamos em 34 graus, de acordo com o que a gente vê no celular, mas para quem estava na rua, com certeza a sensação era muito maior. Meu nome é Luciano Frontelli e é um prazer estar aqui com vocês, mesmo com esse calor todo. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, especialmente na questão da Amazônia, Manaus. A gente citou um pouco em outros programas, mas hoje a ideia é a gente tentar pensar sobre o que podemos fazer. O que pode ser feito? Vamos tocar nessa ferida para a gente não ficar também só no alarme, que é necessário, que é importante a gente publicizar o que está acontecendo, mas será que a gente sabe? Alguém sabe o que de fato a gente pode fazer? Mari, boa noite, boas-vindas, vamos conversar a respeito. Boa noite, pessoal. Hoje eu tô doente, viu? Ao invés de dar um pedaço de torta de limão para vocês, eu tô precisando de uma água com limão, porque olha, para aumentar a minha imunidade. Eu tô aqui com febre, mas mesmo com febre, é assim. Eu sou casada com torta de limão, entendeu? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Quer dizer, no meu caso, só na pobreza mesmo, viu? Mas tudo bem. E atualmente só na doença também. Mas é só uma virose e vai passar rápido. Hoje a gente vai falar de um assunto super sério, gente, que é a questão da seca na Amazônia. Eu acho que as pessoas nem imaginam que aquele lugar cheio de água, né, o território com mais água do nosso país, está em seca. E ele está em seca devido às nossas mudanças climáticas. Bora falar disso, né? Inclusive, vocês sabiam que essa seca já está registrada como a pior em 121 anos? E essa, infelizmente, não é um exagero, não é uma piada, é literalmente isso. E o Rio Negro, em Manaus, está lá embaixo. A situação é tão grave que quase todas as cidades do estado estão em situação de emergência. E para vocês entenderem o tamanho dessa seca, a gente separou um vídeo de como era, de como está o Rio Negro. Dê uma olhadinha. É, pessoal, e como a gente gosta de ilustrar com vídeos, a gente chamou a nossa manauara favorita, que é a Val Lima, que é da região, hoje mora em Brasília, mas ela é uma jornalista que cobre especificamente a região da Amazônia, tá? E do estado amazônico. Então, Val, dá um toque aí pra gente, fala um pouquinho sobre a situação na Amazônia, que é super importante ouvir a sua voz, que é local. Essa seca de 2023 na Amazônia, ela faz, na verdade, parte de uma crise mundial climática, né? E a tendência é que isso se agrave, tanto atualmente, como na frequência e na intensidade de eventos futuros. E a previsão é para que o início da chuva, que já era para ter começado agora em outubro, né? Do lado do ali. Não existe, meu. Sumiu. Os prédios ali. Olha só. Encobertos de névoa. Cara,
Que é isso, meu? Olha isso. Bizarro. Bizarro. E o que é pior, né? Acontecendo tudo isso, seca extrema, os ribeirinhos sofrendo com falta de água, de comida, porque eles não têm como ter acesso a esse tipo de mantimento sem um apoio do governo, porque eles não têm como se locomover, não têm como pegar água e comer, porque realmente não tem rio, né? Ainda tem a questão da falta de... Como eu posso dizer? Esse problema das queimadas, né? Com a irresponsabilidade de pessoas que pensam apenas no próprio bolso e não estão nem aí para a questão ambiental. 2 pessoas chegaram a ser presas na semana passada, enquanto a cidade estava encoberta por uma fumaça terrível, e eles continuavam queimando, ou seja, eles não se preocupavam nem com a própria saúde, né? E assim, a minha opinião pessoal é que esse, infelizmente, é o resultado do que nós, né, a humanidade, tá colhendo de tudo o que aconteceu ao longo das últimas décadas, né? A gente não cuidou do nosso planeta, não cuidou da nossa floresta, e hoje estamos colhendo esses frutos, né? E além desse ótimo testemunho, dessa ótima cobertura da Val, a gente trouxe mais uma voz para esse programa também, para ver se a gente consegue entender o porquê que isso vem acontecendo, por que estamos vivendo essa crise climática. E para isso a gente vai convidar o meu xará, o Luciano Paes, ele é do Partido Verde e é secretário do Clima de Niterói, entende muito do assunto. Tem uma Secretaria do Clima na cidade, você que está ouvindo a gente? Já pensou o que poderia ser possível se alguma pessoa especializada, focada nisso, pudesse estar aí trabalhando na política pública na sua cidade, no seu estado? O Partido Verde tem lá em Niterói. Vamos ouvir o que ele tem a falar sobre o assunto. Essa seca que está acontecendo agora em toda a região norte, em especial, né, na cidade de Manaus, que a gente vem acompanhando aí nos noticiários, isso é fruto de um processo, de um evento climático extremo, que a gente chama de El Niño, né? E esse El Niño ele está gerando uma quantidade cada vez menor de chuvas nas cabeceiras dos rios que drenam para toda a bacia amazônica, né? E isso então perpassa para a cidade de Manaus. Gente, Luciano falou. E Luciano falou, tá falado, a situação tá grave lá em Manaus, gente. Não só em Manaus, né? Na grande Manaus, em todo o estado da Amazônia. E ele é um super expert. Escutar o Luciano é uma dádiva, né? É super gostoso e ele manja muito de clima. Não só o Luciano, né? O nosso Luciano Frontelli também. Eu acho que deve ser alguma coisa de Lucianos, né? Lucianos entendem de clima simultaneamente, né? Demais um tipo de clima, tá, Mari? Tonto. E aí, gente, inclusive, eu acho importante a gente saber que o Lula deu um depoimento essa semana, tá? No Conversa com o Presidente, e ele falou sobre o assunto, e ele falou que o planeta está se revoltando contra a humanidade. Lula, agora você está falando sobre isso. A gente fala disso há mais de 30 anos, ô bonitão. Mas, enfim, vamos escutar o que o Lula falou. Fala aí, presida. A questão climática é mais séria. É preciso a gente levar mais a sério, ter mais responsabilidade, porque o planeta está se revoltando. O planeta está dizendo, não me destruam, que eu sou capaz de destruir vocês antes de eu ser destruído. E o ser humano precisa pensar nisso. E para complementar, Mari, mais para frente no programa, o Lula ainda disse que a Terra precisa de carinho e respeito com ecossistemas. Vamos ver o que ele fala, as aspas dele. É isso que o planeta está dizendo. Não me destrua, que a vítima será você. É esse o aviso. Eu quero dar um adendo também, antes de passar para você de novo, Mari, que ele fala isso, essa fala bonitinha e não sei o que, e tá negociando abrir mais um poço de petróleo na região da Amazônia, sabe? Assim, isso não é consenso no Partido Verde, tá, gente? Já vamos deixar isso bem nítido antes que vocês venham nos comentários falar isso, mas dê nos comentários falar sobre isso. É importante a gente saber a sua opinião. Mas não é um pouco contraditório você falar que precisa de carinho, precisa de cuidado, que não sei o que, não me destrua, e eu estou lá brigando junto com alguns governadores pra gente ter mais petróleo sendo perfurado e trazido à tona?
Totalmente, Luciano, totalmente. E já que a gente trouxe aí a fala do presida pra gente, eu acho importante a gente falar o que o governo federal está adotando para melhorar a situação lá da Amazônia. Não que seja perfeito, mas pelo menos algumas ações eles já começaram, né? Então vamos lá. Eles vão destinar milhões em verbas para realização de ações emergenciais de dragagem em trechos críticos do rio. E estão distribuindo cestas básicas de águas. Meu distanciamento brechtiano responde tudo. Né? E são ações super necessárias, gente, mas eu acho ainda muito pouco. Eu não sei o que o Lu acha, né? Exatamente. Acho que aí entra a pergunta de milhões de reais, né? O que podemos fazer para salvar a Amazônia de verdade, né? Para além dessas questões, são necessárias? Mas convenhamos, né? Como a Mari demonstrou na reação dela, não resolve de fato a questão do ponto de vista sistêmico, né? E nesse sentido, vamos trazer mais um trechinho da fala do Luciano para ver o que ele diz a respeito. As ações que precisamos tomar agora, já, né? É caminhar para uma economia de baixo carbono, porque todas as ações emergenciais que o governo federal está desenvolvendo lá são ações pontuais e de curto e curtíssimo prazo, que são fundamentais para salvar vidas nesse momento. Mas a gente precisa entender que as mudanças do clima elas não vão parar, as cidades elas precisam se adaptar, assim como Niterói está fazendo a sua parte, na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste, todos nós precisamos entender essa dinâmica, que impacta diretamente também na região norte. Então, ações também de médio e longo prazo são fundamentais. Então, a gente precisa, por exemplo, repensar toda a estratégia do setor produtivo no que diz respeito não só à produção, com maior uso, por exemplo, de água, mas também com o seu descarte. Repensar, por exemplo, a economia circular, repensar, por exemplo, toda a questão de resíduos e os seus descartes, com geração, por exemplo, de emissões de gases de efeito estufa. Lembrando que a região norte é a região que tem os menores índices de tratamento sanitário, de esgoto. Então, isso é um grande problema, por exemplo, para os corpos hídricos da região. E, automaticamente, então, a gente precisa fazer toda uma avaliação, um diagnóstico e gerar ações efetivas. Bom, depois desse comentário bem incisivo na fala do Luciano, meu xará, o governo também disse, para além daquilo que a Mari falou, hoje, dia 24 de outubro, que a gente está gravando esse programa, que vai enviar mais 149 brigadistas de outras regiões. Anunciou também que as propriedades privadas que forem identificadas com foco de incêndio, né, vão ser embargadas, inclusive até deixando de receber, se estiver recebendo, deixando de receber verbas do governo federal. E também a ministra Marina Silva disse o seguinte sobre essa questão de tentar superar esses problemas a longo prazo. Abre aspas. A atitude correta é atacar as causas. Por isso que nossa abordagem é enfrentar o desmatamento e mudar o modelo de desenvolvimento. Por isso, ao plano de transformação ecológica, os investimentos em bioeconomia, os investimentos em agricultura regenerativa e o plano safra com transição para a agricultura de baixo carbono. É isso, gente. Vamos levar esse assunto para as nossas rodas de conversa, para o nosso almoço semanal com a família, com aquele barzinho com os amigos, tomando uma aguinha, um leitinho, né, gente? A gente tem que discutir a questão das mudanças climáticas, sim. O papo do clima tem que estar no nosso clima o tempo todo, tá, gente? E falando em temperatura alta, eu tô quase perdendo arrego, gente. Ó, aqui, ó. Hoje tá difícil para mim, viu? Mas a gente tem que discutir esse papo sério. E aí eu quero pedir para você, se a Mari conseguiu dedicar um tempo para estar aqui com a gente conversando, mesmo na situação que ela tá, eu vou pedir mais uma vez para você, como eu peço todo o programa. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com outras pessoas, use disso, gente, para vocês que estão pensando em se candidatar ou já confirmaram suas candidaturas, né, estão em fase de pré-candidatura, para poder se aprofundar um pouco mais no assunto, para quando algum eleitora ou até alguém que vai concorrer com você te questionar, você é do Partido Verde? O que você acha de tal assunto? Use desses programas, gente. Use dos convidados que a gente escuta aqui de vez em quando. Vá lá falar com essas pessoas. Você não é obrigado a saber de tudo, mas a gente dá aqui uma série de boas dicas para você poder falar diretamente com as pessoas que sabem. E aí você, nesse assunto específico, você pode contribuir com coisas simples mesmo, né?
Você pode encontrar uma série de sugestões do que você pode fazer na sua casa, ideias de políticas que nossos deputados têm, já apresentaram, e você, de repente, se apoiar um outro deputado de um outro partido, pode pedir para o seu deputado também, seu parlamentar, ir lá e participar ou apresentar outras propostas. É tudo uma questão de alinhamento. É importante a gente pensar o que a gente pode fazer no nosso microclima, mas também o que a gente precisa cobrar para que sistematicamente possa ser resolvido. Mas eu acho que tem uma crítica nossa, Lu, que tem que ser levantada, sabe? O Partido Verde foi o primeiro partido que falou de clima, sabe? O Partido Verde foi o primeiro partido que criou a Secretaria do Verde e a Secretaria de Mudanças Climáticas, né? A Secretaria do Clima. Enfim, a gente sempre é pioneiro nessas pautas e vem outros partidos com as nossas pautas, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado também e começar essa onda verde, gente. É onda verde. E aí, eu encerro meu momento nesse programa, triste, com febre, mas feliz ao mesmo tempo. É paradoxal, porque eu tô convidando você para vir para essa onda verde. E mais, se você é dirigente lá do seu município na ponta e fala assim, eu não tenho formação, eu não sei nada. Gente, o Torta de Climão é uma aula gratuita para você se formar e para você se informar, vem com a gente, assista o Torta de Climão. A gente tem um monte de episódio aí no modelo passado, nesse novo modelo. Se informe, tá? E vem com a gente nessa onda verde. Exato. Ainda complementando um pouco a ideia da Mari, chama o pessoal que está afiliado, quer ser candidato para um lugar que vocês não fazem reunião normalmente. Toca um episódio e usa para debater. Já usa desse momento para começar a treinar, inclusive, debates. Vai que vocês são convidados para debater em algum lugar, conversar em algum lugar. Já usa desse momento para vocês terem suas próprias opiniões e realmente se aprofundarem um pouco mais nos assuntos. Mas por hoje, pessoal, é só. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros que fazem parte da rede do Partido Verde. Aí são a Fundação Verde, Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, o PV Diversidade, PV Mulher, Afro Verdes, e é isso. Esse foi o nosso Torta de Climão. Lembre-se de se inscrever, comentar, compartilhar. E esse programa, sempre bom lembrar, é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Proempresa. A gente libera durante a semana algumas pílulas com alguns trechinhos dessa edição no nosso Instagram. E aí você pode deixar, compartilhar para ter esse gostinho de quero mais, né? Compartilhe com seus amigos aí, sempre bom lembrar no final dos programas. As opiniões que eu, a Mari, nossos convidados emitem aqui nesse programa, são nossas e não necessariamente do Partido Verde. É isso, muito obrigado, Mari, muito obrigado por você estar aqui com a gente, apesar dos pesares. Obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado.